Nas palavras de Roger Walson, teólogo arminiano, segundo ele, Armínio acreditava na depravação total, incluindo a escravidão da vontade para o pecado. Roger Walson ainda acrescenta que Armínio acreditava fortemente no pecado original como uma corrupção herdada que afeta todo o aspecto da natureza e da personalidade humana e apresenta os seres humanos como incapazes de qualquer coisa boa fora da graça sobrenatural. Nisso, então, o arminianismo ele difere do provisionismo. Graça e paz a todos, sejam bem-vindos a este canal, me chamo Marcos Lopes, dando continuidade a esta série sobre o provisionismo. Irei ler na palavra de Deus, a palavra inerrante, infalível, diz aqui em Filipenses capítulo 1, versículo 6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1 e 6. Aquele que começou a boa obra, ele há de terminá-la. Bem, como você viu no início deste vídeo, nós estávamos comentando sobre a questão do arminianismo e o provisionismo. Agora, dentro da questão do molinismo, que é uma vertente jesuítica criada por um jesuíta para combater a reforma protestante, no caso eu estou me referindo ao molinismo, né? Então, tanto o molinismo, senhores, quanto o arminianismo, eles são unânimes em alguns aspectos. Se você não fizer nada, você será entregue ao hospital, diz um livro molinista. Tudo o que a pessoa precisa fazer é cooperar, não resistindo a ele. Ou seja, você coopera com Deus para a sua salvação. Não resistindo a ele, você vai obter a salvação. Em ambos os casos, é possível ainda resistir, segundo as duas visões, molinista e arminiana. De qualquer modo, se por alguma razão você for exigir ser posto para fora, né, o motorista assentirá. Você incorre em culpa por recusar os serviços da ambulância, tá? Se você não crê, é somente porque você resistiu a esta fé, tá? Diz aí outro livro molinista. Roger Walson, ele diz basicamente a mesma coisa. Comentando o sinergismo de Armínio, Roger Walson afirma o seguinte: o seu sinergismo é um sinergismo evangélico que reserva todo o poder, a capacidade e eficácia da salvação à graça, mas que permite aos humanos fazerem uso da capacidade concedida por Deus de resistir ou não resistir a ela. Existem formas de arminianismo, certo? Nós temos aí algumas semelhanças entre molinismo, provisionismo, arminianismo. Existem algumas diferenças, mas a linha mestra é sempre a mesma, tá bom? É a questão do livre-arbítrio, por exemplo. Então nós vimos, por exemplo, nos vídeos anteriores, que alguns autores dessa interpretação, como David Allen, né, algumas pessoas, por exemplo, compram um livro de David Allen, tá? Esse livro aqui, por exemplo, A Expiação, e acredito que estão comprando um livro arminiano, mas na verdade é um livro provisionista. E ele diz aqui, David Allen, na página 18, tudo o que eu pesquisei e escrevi nos últimos 10 anos se concentrou principalmente na questão da extensão da expiação. No seu livro Por Quem Cristo Morreu, uma análise crítica sobre a extensão da expiação. Editora Carisma 2019. Então, muitos teólogos arminianos, leigos arminianos, compram um livro como este, ou Por Quem Cristo Morreu, de David Allen, pensando estar
comprando um livro arminiano, mas na verdade a semelhança é tão grande que às vezes eles não percebem, né? O provisionismo é uma nova interpretação soteriológica distinta tanto do calvinismo como do arminianismo. Às vezes, as pessoas negam ser calvinistas ou arminianas na tentativa de parecer neutras, né? Não apoiam tradições, escolas. Então, alguns dizem com todo orgulho, não sou nem calvinista nem arminiano. Isso é uma maneira de uma falsa intelectualidade, porque não existe esse tipo de ponderação dentro da teologia. Ou você é pré-tribulacionista, ou você é pós-tribulacionista, ou você é milenista, ou você é na soteriologia arminiana, ou você é calvinista, ou você é provisionista ou molinista, e assim vai em todas as áreas da teologia. Ok? Então, nessa tentativa de dizer não sou nem arminiano nem calvinista, algumas pessoas estão agora dizendo sou provisionista. Nos Estados Unidos, de onde essa vertente praticamente, de certa forma, nasceu, nós vemos aí essa vertente crescendo em solo americano e logo logo nós vamos ver muitas pessoas aqui no Brasil, como já existe pessoas se dizendo molinistas, aderindo a uma soteriologia católica, sendo evangélico. Vamos ter também provisionistas dizendo e acreditando nas suas teses. Então, na verdade, o provisionismo é um desdobramento do arminianismo. Ele tem algumas diferenças consideráveis, é verdade, mas quando nós comparamos os dois, nós percebemos aí muitas semelhanças. E o provisionismo, ele é de fato, como nós vamos ver aí, um movimento explicitamente semi-pelagiano e pelagiano. Nós vamos observar aí também, através das crenças do provisionismo, que eles acreditam, já mostrei aqui em vídeos anteriores, eles acreditam em alguns pormenores, né? Essas crenças que eles defendem, são crenças que, de certa forma, colocam eles como condenados pelo Concílio de Orange, tá bom? Você pega, por exemplo, vários livros arminianos, como este aqui, por exemplo, a Hamartiologia de Armínio. Você vê aqui na página 61, por exemplo, usando o Concílio de Orange, tá? Então, para querer justificar o arminianismo. Então, não existe problema nenhum eu citar o Concílio de Orange. Você tem aqui o livro Pelagianismo, certo? Também da editora arminiana, aliás, de autor arminiano, né? A editora, ela diz não ser arminiana, né? Na página 27 também defende o Sínodo de Orange, tá? Para querer defender o arminianismo. Então agora eu vou pegar o Sínodo de Orange, aliás, o Sínodo de Orange, para nós vermos se de fato o provisionismo é ou não uma seita semi-pelagiana e pelagiana, tá bom? Bem, sobre o Concílio de Orange, então, ele foi um concílio local que se reuniu numa cidade que leva o seu nome, Orange, né? E no ano de 529 depois de Cristo, este concílio foi especialmente concebido, né? Para lidar da controvérsia teológica que hoje é conhecida como semi-pelagianismo. Na época do concílio, desse concílio católico, ele não existiam essas palavras semi-pelagianismo e pelagianismo. Então, é algo que surge mais nos séculos passados. Então, poderemos então distinguir, para começar dizendo aí o que é pelagianismo e semi-pelagianismo, acho que é interessante nós definirmos os termos para quem não conhece ainda. Então nós temos aí Pelágio, que teve um grande debate, né, com o grande Agostinho. A posição de Pelágio procurava manter uma visão elevada do livre-arbítrio, mas o forçou a assumir posições muito problemáticas no que se refere a doutrinas como o pecado original e o papel da graça divina em nossas vidas. O pelagianismo foi condenado por um concílio chamado Cartago, que se reuniu em 418 e condenou o
as doutrinas de Pelágio concernente à graça. Mas nós temos outro desdobramento desse pelagianismo que se chama-se semi-pelagianismo. O termo realmente ele é relativamente novo, foi usado pela primeira vez, segundo alguns estudiosos, por Teodório de Bessa no início do século XVI, que teceu essa palavra semi-pelagianismo. Mas ele é uma vertente muito reconhecida no Antigo Oriente. Muitos estudiosos afirmam que o propósito do Concílio de Orange foi refutar o semi-pelagianismo. Portanto, considere este concílio o recurso mais útil para entender o que o termo significava. Então, esses cânones que nós vamos ver aí, eles refutam o semi-pelagianismo. Tá? O semi-pelagianismo ele foi criado por um homem chamado Cassiano, que conseguiu muitos simpatizantes e se desenvolveu por muitas décadas o semi-pelagianismo dentro da igreja cristã, mas no Sino de Orange, em 529, o semi-pelagianismo foi condenado oficialmente como sendo uma heresia. Tá bom? Agora, quando nós consultamos os autores de livros provisionistas, como é o caso de David Allen, nós vamos ver eles dizendo o seguinte: assim, é importante notar que não havia nenhuma posição teológica identificada pelo termo semi-pelagianismo nos séculos V e VI. Isso não quer dizer que a ideia do semi-pelagianismo não existia nos séculos V e VI. O Concílio de Orange, em 529, condenou a posição teológica e mais tarde foi identificada como semi-pelagianismo. Então, o senhor Dr. Allen, ele diz que Orange condenou o semi-pelagianismo. Portanto, se nós pudermos provar que o provisionismo do qual ele acredita, David Allen, e assim como o Dr. Flowers, né, que são as estrelas dessa distorção soterológica, né, se nós conseguimos provar que de fato, aquilo que o Dr. David Allen está aí condenando, dizendo que o semi-pelagianismo foi condenado, então se nós provarmos que o Concílio de Orange condenou a teologia semi-pelagiana, nós vamos ver que o provisionismo também afirma uma quantidade substancial de teologia que Orange condenou. Né? Então, provisionismo ele é um sinônimo de semi-pelagianismo, se nós observarmos bem através do que nós vamos comentar aqui. Nós nos apoiaremos neste concílio devido ao seu significado histórico e por sua especialidade, que foi refutar o semi-pelagianismo. Quando os provisórios, que são os adeptos dessa heresia soterológica chamado provisionismo, eles são chamados também de provisórios. Né? Quando eles vão lidar com semi-pelagianismo, eles evitam o termo para si mesmos, ok? Eles exercem uma imprecisão na justificação e o Dr. Allen fornece uma definição muito vaga do que seria semi-pelagianismo, tá? Então, o que ocorre é que esses personagens que estão aí querendo informar os seus leitores o que é semi-pelagianismo, eles mesmos, como nós vamos observar, eles têm um grande problema, porque eles são, de fato, pelagianos e semi-pelagianos. Bem, se alguém ele dá o primeiro passo na salvação, isso seria o semi-pelagianismo na prática, para você entender. Quem quer aceitar Jesus? É um exemplo. Quem quer aceitar Jesus? Aí a pessoa fala, eu quero, não quero. Então, se você dá o primeiro passo, eu quero. Então, isso é semi-pelagianismo, isso é uma heresia condenada pela igreja cristã no decorrer dos séculos, ok? Principalmente no Concílio de Orange, tá? Agora, o que ocorre é o seguinte, ele se desdobra o semi-pelagianismo em várias facetas, e as pessoas acabam acreditando, né? E Roger Walson, aliás, e David Allen e Dr. Flowers, eles são muito vagos quando eles vão falar dessa questão do semi-pelagianismo, tá bom? Principalmente porque eles tentam esconder e guardar o provisionismo daquilo que eles são acusados, entendeu? Antes de comentar os cânones de Orange, tá?
eu gostaria de deixar algo esclarecido. Tá? Eu quero dizer que o concílio de Orange é um concílio católico romano, tá? Assim como muitos dos concílios da igreja cristã no decorrer dos séculos. Tá? Mas eles têm, de certa forma, verdades. Eles não são totalmente, estão em consonância com as escrituras. Entre a fé nas escrituras e os concílios, devemos ficar com as escrituras. Tá? Entre Lutero e os padres, os papas e Calvino e quem quer que seja, falou, mas está em consonância com as escrituras? Amém. Não está em consonância com isso daqui? Estão errados. Porque a nossa regra de fé é as escrituras. Tá? Então, devemos entender que esse concílio de Orange, por exemplo, ele é um concílio local e não ecumênico. Portanto, o seu valor até dentro da Igreja Católica é um valor menor. Ele tem um valor de importância menor. Porque os concílios ecumênicos, eles tinham um valor maior. Mas dá para entender no concílio de Orange, entendeu? Os conceitos corretos que eles estão afirmando sobre o semi-pelagianismo. Tá bom? Então nós pegamos, por exemplo, o cânon 4. Tá? Vamos ver o que Orange está dizendo. Se alguém afirma que Deus espera nossa vontade de ser purificado do pecado, mas não confessa que até mesmo nossa vontade de ser purificado vem a nós por meio da infusão e operação do Espírito Santo, ele resiste ao próprio Espírito Santo, que diz por meio de Salomão: a vontade é preparada pelo Senhor. Provérbios 8:35. E a salutar palavra do apóstolo Paulo: porque Deus opera em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade, conforme Filipenses 2:13. Então nós vemos aqui, neste cânon 4 de Orange, certo? Talvez a mais forte, né, posição contra o provisionismo. Os provisionistas, eles se opõem veementemente aos teólogos reformados, quando vamos falar da graça irresistível, ao chamado efetivo, né, ele se opõe. O conselho aqui, ele não avalia se essa infusão forjada pelo Espírito Santo pode ser resistida. Mas, no entanto, o concílio, ele reconhece que a vontade humana, em seu estado natural, é incapaz de vir a Cristo. O ser humano é incapaz de chegar a Deus. A vontade humana requer uma operação específica e eficaz do Espírito Santo antes de pedir a Deus pela purificação do pecado. Então este cânon é consistente, não apenas com a graça irresistível. Tá? Tanto o cristão monergista quanto o arminiano podem encontrar um lar no cânon 4. O cânon 4 ele está de acordo com as escrituras, pois ambos, tanto calvinistas como arminianos, eles veem a incapacidade, né, de arrependimento e fé ser uma obra específica e direta do Espírito Santo. Os provisionistas estão em firme desacordo e caem sob a sua designação. A chave é a especialidade do cânone. Não fala em termos amplos, simplesmente diz o seguinte: olha, não tem condições de um homem alcançar essa salvação se não for a graça do Espírito Santo. Então os provisionistas, eles estão em conflito com esse cânone. Esse cânone não fala de graça geral, mas identifica especialmente uma obra do Espírito Santo infundindo com esse desejo do homem de ser salvo. Entende? Então o cânone 4 se opõe diretamente ao senhor David Allen, ao seu Dr. Flowers. Por quê? Porque o Dr. Flowers, por exemplo, ele diz: olha, não perdemos nossa capacidade de responder por causa de nosso pecado ou por causa da queda, porque essa é a suposição frequentemente trazida por arminianos e calvinistas, pelo menos arminianos clássicos, é que por causa da queda somos incapazes de responder positivamente aos apelos de Deus para nos reconciliarmos com essa queda, a menos que Deus faça alguma obra sobrenatural em nós. Dr. Flowers está em colisão com este cânon
e com as escrituras, evidentemente. No cânon 5, por exemplo, o cânon 5 diz o seguinte: se alguém disser que não é apenas o aumento da fé, mas também seu começo e o próprio desejo de fé, pelo qual cremos naquele que justifica o ímpio e vem para a herança do santo batismo, se alguém disser que isso nos pertence pela natureza e não por um dom da graça, isto é, pela inspiração do Espírito Santo, alterando nossa vontade, envolvendo-a de incredulidade em fé e de impiedade em piedade, é prova de que ele se opõe aos ensinamentos dos apóstolos, pois bem-aventurado Paulo chega a dizer: tenho a certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, conforme Filipenses 1:6. E novamente, Paulo diz em Efésios 2:8: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não é obra vossa, mas é dom de Deus. Nós vemos aqui então no cânon 5, né, falando sobre essa questão muito importante, né, e esse cânon 5 é totalmente prejudicial ao provisionismo, tá? Como o cânon anterior, o cânon 4, este 5 detona também com o provisionismo. Ele condena qualquer noção de que o nosso primeiro passo de fé, do qual somos justificados, vem da natureza e não diretamente do Espírito Santo. O Espírito tem que alertar a vontade. O Espírito Santo tem que alterar a vontade, implicando novamente que entregue a si mesmo. A vontade é incapaz de crer em Cristo, afirma o Evangelho. Então isso refuta diretamente a afirmação teológica de que os provisionistas se apegam quando eles dizem: nós negamos que o pecado de Adão resultou na incapacidade do livre-arbítrio de qualquer pessoa, diz os provisionistas. Além disso, a obra do Espírito Santo é mencionada em termos casuais. Ele não está cutucando, cortando ou puxando. Ele é descrito em termos de controle total da direção da vontade. O Espírito transforma a vontade da incredulidade para a fé. A graça de que falam, que precede a fé, não é a categoria geral da graça de que falam os provisionistas. Pelo contrário, é uma graça eficaz do Espírito que causa fé e corrige uma vontade impotente.